importante, né, a gente lembrar, então, que a idade que se congelou o óvulo é mais importante do que a idade que tu vai utilizar ele. Com certeza. Se tu pensar em chances de gestar, de fato, e de ter um bebê nascido vivo, né? E que o congelamento, ele não é uma garantia, ele é um aumento de chance. E é a tua chance de tu usar o teu óvulo como se tu fosse a tua própria doadora. Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Hipotálamo à Vagina. Eu sou a Nadiessa, ginecologista. E eu sou Luciana Pérez, médica endocrinologista. E hoje o nosso episódio se chama Congelamento de Óvulos, o conto de fadas da mulher moderna, né, Luciana? É isso aí, que elas pensam que é, né? Mas a gente vai abordar esse assunto hoje com uma convidada muito especial. Eu gostaria que tu apresentasse ela. Com prazer. Doutora Rafaela Petraco. A Rafa, ela é especialista em reprodução humana, ela é professora da Escola de Medicina da PUC, é ginecologista no Centro de Medicina Reprodutiva do Fertilitar, que é responsável pelo nascimento, a gente perguntou para ela aqui nos bastidores, de mais de 7 mil bebês. Rafaela do céu, 7 mil. Muita gente, né? Muita gente no mundo. Muito legal, maravilhosa. Rafa, bem-vinda. Obrigada. Prazer de ter aqui conosco. Muito bom estar aqui com vocês e para falar de um assunto que é tão importante, né? Muito. Vamos desmistificar o conto de fadas. A gente trouxe justamente esse assunto hoje, né, Rafa? Porque a gente tá vendo que as mulheres multifuncionais, modernas, elas estão postergando a gestação. E eu acho que é importante que as mulheres entendam, né, gurias, que a gente tem uma questão cronológica. Eu gosto de brincar com a paciente e explicar que assim, ó, quando a gente tá na nossa vida intrauterina, né, nós estamos lá dentro do útero da nossa mãe, a gente tá no nosso auge de produção de ovócitos, que eu vou falar aqui como óvulos para simplificar para o público leigo, né? Só que depois que a gente nasce, a gente deixa de ser uma produtora e a gente passa a ser uma armazenadora, ao mesmo tempo em que a gente consome muitos ovócitos ao longo da vida. Então, quando eu chego lá, ao redor dos meus 32 anos, a gente sabe que já tem uma queda mais expressiva da fertilidade. E não só tem essa queda de número de ovócitos, como a gente também tem uma queda de qualidade. E com essa perda de qualidade dos ovócitos, a gente também tem um maior risco de formar um feto com alguma alteração genética, né? Então, eu gostaria de começar aqui hoje perguntando para a Nadi, tá? Falando um pouquinho sobre essa questão de idade ideal para gestar. O que tu acha? Como é que tu direciona as tuas pacientes? Como é que eu mando elas para Rafaela? Isso? Exatamente. Em que momento E elas aí vai chegam pra em ti mim? a bola, exatamente. Então, o grande público do meu consultório hoje são pacientes em idade reprodutiva. É o que eu acabo mais atendendo, assim. E eu atendo muitas mulheres multifuncionais que estão adiando a fertilidade, né? Se formam, residência, mestrado, trabalho e fica aquela coisa. O que eu faço? A Rafa pode depois, enfim, dar a opinião dela, né? Como é que vocês fazem lá no Fert. Mas assim, em torno dos 30, 31, numa paciente saudável, né, não teve nenhuma alteração ovariana, eu toco no assunto. Pergunto assim, como é que tá a tua vida? Tu já pensou sobre gestação? Tu tem o desejo de ser mãe? Porque tem mulher que tem o sonho de ser mãe, né? Que já sabe, eu gostaria de ter 3 filhos, 2 filhos, 1 filho. E tem mulher que sabe que não quer ter. Então, a que não quer ter tá resolvido. Eu vou colocar ali discutir um método seguro e ok. As que querem ou as que estão em dúvida, eu acho que é o momento da gente conversar. Entre 30 e 31 eu toco no assunto, converso, vejo como é que tá a vida. Tu tá com alguma parceria? Se tu, né, não tiver uma parceria ao longo dos anos, tu gostaria de uma produção independente, tu sabe que existe, tu sabe como funciona. Então, para elas terem uma ideia, discuto a possibilidade da gente fazer alguma forma de avaliação de reserva, que depois a gente vai conversar. E pergunto como é que tá o processo da vida ali, né? Financeiro, namoro, casamento, é possível, não é possível? Vamos avaliar ou não. O que a gente sabe? Não existe uma idade congelada, assim, para encaminhar para o congelamento do tipo, todo mundo tem que congelar com 31, 32 e 35. Mas a gente sabe que se puder ser antes dos 35, por toda aquela questão que tu acabou de falar, de qualidade, né, dos nossos óvulos e de quantidade, é uma ideia interessante. Então, eu lanço a ideia mais ou menos com 30, 31, para ela poder pensar, se organizar e a gente ter a possibilidade de, se optar pelo congelamento, ser antes dos 35. Eu não sei se é isso que vocês sugerem, Rafa. Eu acho assim, frente ao que a Lu estava dizendo, né, a questão da qualidade do óvulo. Ontem eu atendi um casal, ele com 44 e ela com 38. Vieram para engravidar. E ele estava muito preocupado com a idade dele.
E eu disse, olha, a tua idade tem uma significância, mas a dela me preocupa muito mais. Então, às vezes, essa questão do conhecimento é tudo. Eu acho que hoje as redes sociais estão aí para nos ensinar e para munir a paciente de conhecimento. Claro que a gente tem que saber usar, mas essa informação ela é crucial. Eu posso congelar aos 38, aos 40, aos 42? Posso, mas eu tenho que saber a consequência disso. Tanto do número, da questão quantitativa, né, da questão numérica de resposta, quanto da questão qualitativa e riscos futuros, que a gente também pode falar sobre isso, de como evitar depois um tratamento esses riscos. Mas a questão de quando, ele é muito individual. Então, se a gente for pensar um momento ideal, eu concordo contigo que é até os 35. Mas a gente também não pode tirar da paciente que tem uma idade maior do que essa, que talvez nunca tenha ouvido falar sobre isso e esteja ouvindo pela primeira vez aos 38, aos 39, dela pensar, passei do ponto, não posso mais fazer. Perfeito. Então, é tudo uma questão de avaliação e de informação. Eu super concordo que em torno dos 30 é um bom momento para começar a pensar nisso, avaliar a reserva, ver qual é a condição, ver o momento de vida daquela pessoa. A única coisa que eu não concordo é que aquela que não quer não precisa pensar, porque a gente pode passar a querer. Né? Então, assim, eu ouvi de uma paciente uma vez que ela me disse assim, eu estou dando pra Rafaela do futuro uma chance. Isso aí. E é isso. É isso. Não é pensar que tu vai depender desses óvulos pra engravidar, mas é pensar que lá aos 40, talvez tu mude de ideia. Tu pode achar um parceiro ou uma parceira que queira e junto contigo construa essa vontade. Eu acho que Então, sim. tudo isso são coisas super importantes da gente pensar. Eu Né? acho Claro que que a sim. paciente tem toda a autonomia de dizer não quero e ponto final. Isso. E a gente fez a nossa parte em Isso. orientar. Mas pensar, faz. Tira isso do teu caminho. Uhum. E uma outra coisa legal que eu acho importante a gente pensar, e talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo vão se identificar, é que aquela mulher em torno dos 35 que tá solteira, ela inconscientemente começa a procurar uma parceria, a que quer gestar, né, a que se vê mãe, procurar uma parceria para isso. E eu ouço muito das pacientes, eu tô buscando um pai pro meu filho e não um parceiro ou uma parceira. Então, a gente às vezes no congelamento tira esse peso. Tu vai procurar uma pessoa legal e não obrigatoriamente importante. né, um pai, uma parceria. Então, eu acho que também o congelamento, ele vem um pouco nessa questão social, porque a sociedade nos cobra, né? Uhum. Aos 30, elas... Não, e aí não vai casar? Muito. E aí não vai ter filho? E depois que casa, não vai ter filho? Depois que Quando tem é que primeiro, vem o não vai ter bebê? Cobrança não para nunca, só pra avisar vocês. Então, às vezes, o congelamento tira esse peso, que a gente também acaba tendo essa cobrança, né? A sociedade Sim. cobra, mas a gente se cobra também. Sim. Eu acho. Se a gente for pensar ali, como tu falou do casal, que veio o homem também preocupado com a fertilidade dele, né? Se a gente for comparar, a gente se preocupa muito mais com a idade fertilidade da mulher, né? Porque se a gente for comparar uma mulher com 30 e tantos anos, de uma com 20 e poucos anos, a de 30 e tantos tem 40% menos fertilidade do que aquela de 20 e poucos. Pro homem, parece ser mais importante depois dos 50 anos dele, e mesmo assim é muito pouco, menos. muito pouco. Né? É Muito verdade. menos. E uma coisa que talvez as pessoas não saibam é a nossa chance real de engravidar espontaneamente. Por né? ciclo. Por ciclo é muito baixa, Aham. né? Qual é a chance de um casal em que a mulher tem menos de 35 anos de engravidar a cada mês de tentativa sem nenhum problema? 17%. muito É um número baixo. muito pequeno. Então, eu digo também, quando a gente diminui, a gente tá diminuindo de um número baixo. Não é, 90% tá tudo bem, eu diminui um pouquinho. Aham. Não, eu tô diminuindo do meu máximo, que é 17. Então, aos 40, qual é esse número real, E né? tu sabe o que eu gosto, Rafa, nisso? De até abordar da outra forma. De falar assim pra paciente. A tua chance de não gestar por ciclo é uns 80%. Aí ela já olha assim... Sério? Então, o que eu quero te dizer? É muito mais fácil tu não gestar do que tu gestar. Porque também tem o drama, e eu vou falar pra vocês, porque eu também passei, né? Eu engravidei agora, há pouco, depois de 5 tentativas. E cada tentativa que eu não engravidava, e eu sabia desses números, né? Eu dizia Tinha assim, conhecimento. será que eu tenho alguma coisa? Será que eu tenho alguma coisa? Será que eu vou ter que fazer alguma coisa? E tu sabe, talvez tu possa, dona do hipotálamo aí, falar mais pra gente sobre isso, o quanto essa ansiedade Também e prejudica. essa frustração também prejudica, né? Claro. Porque o nosso hipotálamo capta toda essa questão de estresse, de ansiedade e pode modificar o nosso eixo. Né? Então, também a gente tem essa influência do estresse. Claro, Exatamente. claro, porque sobre neurotransmissores que agem lá no hipotálamo, né? Então, para os pacientes, assim, para entenderem, a gente tem um eixo que vem do hipotálamo, né? E aí vai até a parte ovariana. E aí
temos influências ali antes do hipotálamo de neurotransmissores. E aí, por exemplo, o estresse pode gerar perturbações desse eixo. E outra coisa, né, gurias? Quando a gente começa a ter educação sexual lá na adolescência e vida adulta, as duas maiores preocupações e o que nos falam? Gestação e IST, infecção sexualmente transmissível. Então, tu fica a vida inteira com aquela sensação que se tu tiver um sexo sem preservativo e sem método, tu vai engravidar. Então, isso fica muito forte na nossa cabeça. E aí, quando tu vira uma mulher que quer engravidar, tu tem essa expectativa de que na primeira tentativa, vai ser tu fácil. vai ser grávida. Eu brinco que as pacientes escolhem o signo. Vai nascer tal mês, vai ser tal signo, porque eu vou engravidar aqui. Isso aí. E aí, quando a gente não consegue... E eu ouço muito também outra coisa, que é frente a isso que tu disse, que é, se eu soubesse que ia ser difícil, não tinha me cuidado por tanto tempo. Muito, eu escuto muito essa, Rafa, muito. E é verdade, se a gente for pensar. Só que assim, eu acho que tudo tem momentos, né? Não é pra gente se arrepender. Porque acontece muito de chegar uma paciente com 40, 41, 42. A nossa população de casais inférteis, a grande maioria tem em torno de 40 anos. Isso é por quê? Porque as mulheres tentam engravidar muito mais tarde do que deveriam. Mas são as mulheres multifuncionais. A gente tem tanta coisa pra fazer da vida. E a gente também acho que tem uma ideia que é, minha vida vai parar. Quando eu engravidar, eu não vou mais ser a Rafaela, não vou mais ser a Luciana, não vou mais ser a Nadia, eu vou ser a mãe do fulano. E não é bem assim, né? A gente segue sendo multifuncional. A gente estava conversando sobre isso antes. Então, eu acho que também esse medo... eu acho, isso é uma opinião pessoal, não tem um momento de desligar o botão. Deu, tô pronta. Ou de ligar o botão, né? Tô pronta pra maternidade, vou abrir mão da minha individualidade, da minha independência, do bater a porta da minha casa e não me preocupar com mais. Acho que não existe esse momento. É uma construção. Mas, às vezes, esse momento a gente acha que chega muito mais tarde do que deveria. Por N aspectos. E aí volta a questão do conhecimento. E um dos motivos que eu acho que é um dos motivos mais importantes para a mulher pensar em congelar óvulos é a gente entender que a chance... né, da mulher que vai fazer um procedimento como a fertilização, né, in vitro, ela vai funcionar porque depende muito da idade que ela congelou aquele óvulo. Né? Não é a idade que ela está. Eu tô com 40, mas eu congelei um óvulo de 35, é muito diferente do eu tô com 42 e congelei o óvulo com 40. E aí a gente já vai entrar num assunto que é quantos óvulos congelar. Né? Garantia, primeiro, a palavra garantia a gente não pode usar, né? Não existe garantia. Então, assim, antes de falar de número de óvulos, pensar nessa questão do engravidar, né? Então, assim, por que não congelar óvulos com 20, com 25? Primeiro, porque a tua qualidade, por mais que vá diminuindo ao longo dos anos, não é uma diminuição tão significativa, né? Até os 34, 35, 33, enfim. Então, o congelamento muito precoce, talvez tu esteja fazendo algo que não precisa. Tem um custo financeiro que é importante. Então, a gente não tá falando de ali comprar pão na padaria, né? A gente tá falando de medicação hormonal, de um procedimento que, por mais simples que seja, é um procedimento cirúrgico, tem uma anestesia, não vamos expor qualquer paciente a isso à toa. Então, não congelar tão cedo, tem que avaliar se realmente precisa. Diferente da paciente que tem uma indicação médica, né? Por uma patologia ou por uma reserva diminuída, uma história muito importante de menopausa precoce, aí é outra história. Mas aquela paciente que vem unicamente por uma preservação social, por essa preocupação, eu acho que acima dos 30, como a gente falou antes, é o momento de avaliar. Mas também, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer de engravidar. A única garantia que a gente tem de ter um bebê em casa é engravidar. Então, também não dá para olhar para o congelamento como garantia. É um seguro de carro. É isso aí. Né? Ele aumenta as tuas chances mas não quer dizer primeiro que a gente faz pretendendo não precisar. Isso. E segundo, que ao fazer, a gente quer que ele aumente, né, a nossa chance. E qual é, Rafa, assim, a real chance dessa paciente conseguir depois engravidar e ter, né, o nenê? Não só engravidar, porque às vezes engravida e perde. Eu quero saber, engravidar e vir a ganhar. Bebê em casa, né? É o que nos bebê interessa, em casa, né? A gente quer beber em casa. Depois de uma fertilização. Então aí a gente entra na questão número, né? Quantos óvulos a gente precisa congelar? Na paciente com menos ou até 35 anos, a gente idealiza um número em torno de 10 óvulos, tá? A gente tem um grande funil a partir daí. Então, aqueles folículos que a gente vai avaliar na ecografia, que a gente vai ver que a paciente está produzindo com o estímulo dessa ovulação, nem todos vão ter óvulos maduros dentro, que são os óvulos que a gente vai poder congelar. Então, a gente idealiza esse número em torno de 10, pensando que ao descongelar, ao fertilizar, né, juntar com o espermatozoide, e depois, durante a evolução deles como embriões, a gente tenha pelo menos 2 embriões lá no final. Então é uma perda de 80%. Mais olha só o quanto que essa informação é importante também. Nossa.
Nossa né? senhora. Então, tu vê, não é também tu ter retirado 10, 20... Eu tive uma amiga que retirou 20 e poucos óvulos. Né? Então, Ótimo, retirar 20 né? e poucos... Melhor. Foi contigo. Retirou 20 e poucos óvulos, mas mesmo assim, ela não tem, né? Não tem esses 20 e poucos. Ela vai ter um número muito menor no final. Se a gente for olhar estudos de gráfico de número de óvulos por idade, é assustador. É assustador o número que os estudos nos recomendam, né? 20, 40 óvulos. Uma mulher de 40 anos, pra gente tentar ter um bebê em casa, se estima em torno de 40 óvulos. É muito É óvulo. muito óvulo. Sim, mas aí é porque a mulher de 40 tem um idade, ovócito de qualidade pior. A gente tá A falando da idade, qualidade. Então, aquele nosso funil, ele é quantidade. muito maior. Isso. E aí, quando a gente chega lá no final com o nosso embrião de boa qualidade, eu tenho que pensar se eu quero fazer um estudo genético desse embrião. Porque ela congelou esse óvulo com 40 anos. Então, o risco de alterações genéticas é muito alto. A gente não quer gravidez, a gente quer bebê em casa saudável. Então, não é engravidar e abortar porque era um bebezinho que tinha alguma alteração genética. E a natureza é sábia, né? Interrompe sábia, essa gravidez no início por alguma alteração que não seria compatível com a vida. Então, é um número muito alto. Uma paciente com 40 anos conseguir ter 40 óvulos... Num ciclo é praticamente impossível. É 2, 3, 4, 5 ciclos e daí a gente volta pro peso disso tudo. E eu não falo só em peso emocional, eu acho que tem um peso emocional, peso financeiro, desculpa. Acho que tem um peso emocional Certeza. muito grande nisso tudo. Sim, A toda gente dosagem vê nas hormonal, pacientes, tudo, né? As pacientes, né? Eu tenho paciente que já tentou 2, 3 vezes e a gente vê que elas estão super abaladas. Difícil, Né? pesa. É pesado. Muito. E tu sabe assim, né, Rafa, quando a gente manda pra vocês, eu brinquei antes com vocês duas, eu sempre encaminho pra uma conversa com um especialista, porque assim, o que eu acho que é a minha função como ginecologista geral? Não sou especialista em reprodução humana. É explicar sobre o congelamento, falar pra elas o que é, explicar essa função da idade. Muita mulher não sabe. É assustador, apesar da gente achar que hoje a informação tá muito mais fácil e está com rede social. Tem muita mulher que não sabe a questão da idade. Tem mulheres que não têm noção do que é o congelamento, que acham que vão ficar 6 meses com bombas hormonais e que vão ter que parar a vida por 30 dias para fazer isso. E é óbvio que vai se tornar uma coisa inviável se fosse assim, né? Mas quando eu mando ela para vocês, as pacientes, muitas vezes eu vejo que elas mudam de ideia. Por exemplo, teve uma que eu encaminhei que tava com 32 anos, tava naquela função, casada, com um relacionamento estável, não estava com plano de gestar naquele momento por toda a parte, né, de trabalho, financeiro. Foi para fazer uma avaliação, avaliou lá a reserva, a gente já vai entrar nesse assunto, né, para ver como é que estava o ovário. Parecia que não estava uma Brastemp, não somos patrocinadas pela Brastemp, mas se a Brastemp quiser nos patrocinar, eu acho que pode virar um bordão, né, Luciana? Poderia. Então, assim, não dava uma Brastemp, não tava muito bom, né? E aí, foi colocado na balança e eles mudaram de ideia. E ela falou, não, eu não vou congelar, eu vou engravidar agora, com 32 anos, porque se tá mais ou menos agora, eu não vou pagar pra ver, o sonho da minha vida é ser mãe. Então, eu acho que essa conversa com números e com informação ajuda a paciente ter a informação, processar aquilo e mudar de opinião. Nadia, sabe uma coisa que me assusta muito? É as pacientes que não são encaminhadas porque o seu ginecologista ou o seu médico nunca falou sobre isso. Então, hoje a gente não pode mais aceitar isso. Não pode. A gente não pode aceitar que em 2023, com as técnicas de congelamento, porque isso é outra coisa, né? Antigamente você pensava, eu não vou mandar, porque é uma técnica quase experimental. Como é que eu vou dizer pra minha paciente pagar por isso, se no futuro a chance vai ser muito pequena? Não é mais assim. As técnicas de congelamento de óvulos hoje são muito boas do ponto de vista laboratorial e nos dão chances muito boas de gravidez. Nos fala um pouquinho sobre como é que faz o procedimento do congelamento. Precisa para a vida 30 dias, doutora Rafaela? Não precisa. Então, assim, a gente sempre inicia um ciclo. Primeira coisa é estimular esse ovário, né? O ovário sozinho está acostumado a produzir um óvulo por mês, um óvulo maduro, mas nós temos sempre vários folículos à nossa disposição. Então, o ovário, eu brinco que ele é como se fosse um banco, né? A gente tem uma parte que é uma poupança e outra parte que é a conta corrente. A poupança são todos aqueles óvulos que a gente produziu, os ovócitos que a gente produziu lá na barriga da nossa mãe, que estão ali guardadinhos para a vida inteira e é o nosso dinheirinho para pagar todas as contas da vida. O que acontecia quando nós éramos crianças, antes da primeira menstruação, ou quando utilizava algum método contraceptivo hormonal? A gente liberava as moedinhas para conta corrente, mas a gente não tinha conta para pagar. Então, as moedinhas eram jogadas fora. Quando a gente passa até a primeira menstruação, ciclos regulares, menstruais, enfim, a gente passa, então, a liberar um óvulo maduro todos os meses, mas todas aquelas outras moedinhas que o nosso ovário disponibilizou, elas também vão fora. Então, a nossa perda ela é constante.
O que a gente precisa no momento da estimulação? Que todas aquelas moedinhas liberem óvulos maduros ou produzam óvulos maduros. Então, a gente estimula esse ovário para que isso aconteça, sempre iniciando numa menstruação. Então, o ciclo vai começar quando a paciente ficar menstruada. Ah, mas eu uso anticoncepcional, eu preciso parar meu anticoncepcional? Sim, precisa. Eu uso DIU, eu uso algum método intrauterino, eu preciso tirar? Geralmente não, tá? Então, seriam os métodos, mesmo os DIUs hormonais, geralmente a gente consegue fazer com a paciente utilizando. Então, começa na menstruação e esse estímulo, ele leva mais ou menos 14 dias. É um estímulo feito com injeções no subcutâneo, a gente faz na gordurinha da barriga. A ideia é que a paciente possa se auto-aplicar, são medicações de super fácil manuseio, e ela vai se aplicar esse remédio, então, diariamente, durante mais ou menos 2 semanas. E nesse período nós vamos fazendo ecografias de acompanhamento, vendo a resposta, número de folículos, tendo uma expectativa de quantos óvulos ela está produzindo. Ah, ela está produzindo super pouco, vale a pena ir adiante? A gente vai discutir frente àquela avaliação inicial de reserva, né? Qual era a nossa expectativa dessa resposta? Tem pacientes em que um ciclo não é bom e o outro é maravilhoso. Tem pacientes em que um ciclo não é bom e o outro também não é bom, porque a reserva dela é aquela. Então, alinhar essa expectativa desde o início é super importante. E, infelizmente, tem ciclos que vão muito diferente do que a gente esperava, por questões fisiológicas que a gente não consegue explicar. Por mais que a gente tenha esse controle, a gente não é uma máquina, né? Então, assim, a medicina está muito longe, o corpo está muito longe de ser uma ciência exata. Uhum. Então, passado esses 14 dias, a gente vai chegar num momento em que a gente vai ver que esses folículos já estão num determinado tamanho, que aquele óvulo lá dentro está pronto para ser coletado. Esse procedimento, então, é agendado sempre para 2 dias depois. Então, a gente tem esse controle, né, para fins organizacionais, essa paciente. E é um procedimento feito na clínica mesmo, não é no bloco cirúrgico, mas tem uma sedação, é um soninho profundo e é tudo feito via vaginal. Então, como uma ecografia transvaginal, tem uma agulha acoplada no aparelho de ecografia e essa agulha, então, vai do fundo da vagina até o ovário e vai furar esses folículos, né? O folículo é como se fosse um balão que se encheu, a gente introduz a agulha ali, aspira esse líquido e já encaminha esses óvulos para o laboratório. O paciente fica na clínica 1h30, 2 horas, que é só o tempo de acordar, se sentir bem e vida que segue. Vida normal. Durante o período do estímulo, a gente pede para ela não fazer exercício físico. É a única grande restrição, porque como o ovário aumenta muito de tamanho, com exercício, com impacto, a gente pode aumentar o risco de torção ovariana. Então, na verdade, é mais um repouso relativo, assim, mais em relação à questão de exercício físico. Mas o resto, trabalho, vida, tudo igual. Ah, e o que eu vou sentir nesse período? Né? Eu vou querer matar alguém? Geralmente... É muito tranquilo, né? A maioria das vezes é muito tranquilo. O paciente sente no finalzinho, ali depois de 10 dias de estímulo, um pouquinho mais de desconforto abdominal, né? O ovário está acostumado a produzir um óvulo, agora ele vai estar produzindo talvez 10, talvez 15, talvez 8, enfim. Então tem um aumento de volume ovariano, tem um desconfortinho. Eu brinco que a gente lembra que tem ovário, né? Então ele sente alguma coisa ali. Mas tirando isso, a vida segue normal, trabalho, rotina, dia a dia, nenhuma grande restrição nesse período e a maioria das pacientes leva isso muito numa boa. E elas ficam muito chocadas quando a gente explica isso, né? Que não precisa... Porque assim, o que eu mais escuto, tá? Mitos de consultório. Que elas acham que tem que parar a vida pra fazer o processo do congelamento, do tipo, doutora, eu não tenho 30 dias pra ficar em função disso. Daí eu falo, não, mas não é bem não são assim, 30. não é 30 dias. E não é o dia inteiro que tu vai ficar na função, né? Tu vai, por exemplo, vai fazer o controle da ecografia. A ecografia são 15 minutos. Isso, 15, 20 minutos que ela vai ficar ali. Então, elas já é o primeiro choque, assim, do tipo, interessante. Um outro limitador que às vezes eu vejo é o custo, né? Vocês acham que a gente pode dar uma ideia de valor, assim? Não exato, mas... Ou acham inadequado? Quem sabe fazer o vídeo? Eu acho que sim. Porque eu falo no consultório, tá? Eu também falo. Eu acho que custo é importante. Vai gastar em torno de uns 20 mil reais pra fazer todo esse processo. Só o congelamento. Só o congelamento. Mas a manutenção desses óvulos é mais barata, É mais né, barata. Rafa? A manutenção é em torno de uns 500 a 600 reais por ano. Por ano, exatamente. Então, esse é outro choque. Porque elas acham que a manutenção vai ser Também super é cara. cara. Ai, sei lá, vou gastar 10 mil reais por ano pra manter esses óvulos. Não, né? Então, são os 2 iniciais. E o terceiro que eu vejo, né, que elas se impressionam, assim, é a taxa de resposta, que foi o que a gente comentou, que elas acham que é 100%. Então, eu acho que tudo isso tem que ir pra balança pra ela poder tomar a decisão. Por que eu acho 30, 31 uma ideia interessante? Porque ela consegue se organizar financeiramente, às vezes, pra fazer. Essa semana eu tive vários ciclos de congelamento.
E alguns muito bons, outros não tanto, alguns frustrantes, outros esperados. E todas as pacientes que não foram tão bons, assim, teve 2 em torno de 38 anos. Uma congelou 4 óvulos e a outra congelou 7, mas a expectativa era de 15. Ela vinha com 15 folículos e metade estava vazio, não tinha óvulo lá dentro. Então, isso é muito frustrante. O que eu combino com essas pacientes, geralmente? 2 pacientes solteiras, 2 pacientes médicas, sem nenhuma perspectiva de engravidar. Uma ainda não bem organizada financeiramente, a outra já mais bem estabelecida, com residência já feita, trabalhando. E aí, o que eu combinei com as 2? Te dá um tempo, né? Te dá um tempo, assim, tu tá com 38, dá pra respirar, dá pra botar as coisas no lugar, dá pra te reorganizar financeiramente. Ah, mas eu congelei só 4 agora, como é que eu vou esperar? Não muda tão rápido. Não é do dia pra noite. Então, é muito melhor a gente te dar esse tempo pra tu poder te reorganizar e pensar daqui 6 meses em fazer um novo congelamento, do que a gente dá por encerrado, porque tu vai me dizer que não tem condições de fazer de novo agora. Perfeito. Né? Então, a gente dá esse tempo. E a mesma coisa outra, que foi muito frustrante. Falei, vamos se recuperar da frustração. Daqui a pouco a gente pensa nisso. E como assim, Rafa, quando chega a paciente, como é que a gente pode estimar, né, a resposta dela na indução? Na indução. Então, a gente tem 2 formas de avaliar a reserva ovariana. Uma forma é através do hormônio antimileriano, que é um exame de sangue, né? Uma contagem, não absoluta, mas uma contagem do número total da nossa poupança, das moedinhas guardadas lá naquela partezinha do ovário, que a gente não acessa, que a gente não enxerga por ecografia, então não é uma parte do ovário em que a gente tem uma imagem dele. Esse hormônio antimileriano, eu brinco que ele é o hormônio da moda. Todo mundo gosta de pedir, todo mundo gosta de fazer. Por isso que eu entrei nesse assunto. E eu acho que ele é muito válido quando a gente quer traçar um prognóstico. A paciente de 30 anos. Perfeito. Vale fazer alguma coisa agora? Eu tenho que me preocupar com isso? Aí a gente faz um hormônio antimileriano. A paciente de 35, ela tem indicação... De 35 solteira, sem nenhuma perspectiva de engravidar, ela tem indicação de congelar. Eu digo assim, tem 2 indicações de congelamento. 3, né? Tirando a questão oncológica de problema de saúde. Câncer, mas a questão social. Tem 2 indicações. Reserva baixa e momento de vida. Então, tu pode ter a reserva mais linda do mundo. Mas se o teu momento de vida já nos diz que tu não vai engravidar logo, tu já tem indicação. Porque a gente não tem nenhum exame que nos traça tempo, que nos dá um prognóstico de tempo. Eu posso dizer que tu tá maravilhosa hoje. O antimileriano é uma foto da hora, É uma foto, né? da hora. Isso. De novo, a gente sabe que as coisas não mudam no dia pra noite, né? Então, não é assim, daqui 6 meses diminuiu. Não é assim. Mas, a gente não consegue dizer. Paciente de 35 com uma reserva maravilhosa, eu não tenho como garantir que aos 40 ela vai seguir igual. E a gente tá falando de uma avaliação quantitativa, é número, não é qualidade. Qualidade sempre tem a ver com a nossa idade. Prefiro 10 óvulos de 35 do que 10 óvulos de 40. Prefiro 10 óvulos de 30 do que 20 óvulos de 40. Porque a qualidade é muito importante. Com certeza. Tá? Então, o antimileriano, ele vai fazer essa medida dessa questão total, né? E a outra forma é avaliar o ovário naquele momento. Então, é uma ecografia com contagem de folículos, em que eu enxergo quantos folículos o meu ovário me disponibilizou para aquele mês. Uma avaliação hormonal dos hormônios do meu ciclo, que está em andamento. E aí, eu consigo ter uma ideia de como é que essa paciente vai responder agora. Então, a avaliação do ovário no momento, então a ecografia e os hormônios do mês, me dá uma perspectiva muito boa de resposta. Eu acho que isso que é importante a paciente saber, né? Que o antimileriano, ele serve muito mais pra gente ter uma ideia de que se naquela indução ela vai liberar um número bom de óvulos ou não, né? Então, a gente sabe que valores muito baixos estão associados a uma resposta ruim, assim como valores acima de 13,5 já estão associados até com uma hiperresposta. A gente tem que cuidar, né? Pra não hiperestimular. Mas uma coisa, Rafa, que eu vejo também é que a paciente tem que entender que o antimileriano, ele não é uma garantia de gestação, né? Então, a pessoa pode ter um antimileriano bom e mesmo assim não conseguir gestar, e pode ter um antimileriano ruim e gestar. Exatamente. Isso é outra coisa. Eu não, particularmente, né? Eu tenho uma implicância com o antimileriano muitas vezes, porque eu acho que ele gera uma ansiedade ou uma tranquilidade que não é real. Então, a tranquilidade é aquele antimileriano lindo, maravilhoso. E ela esquece disso. Mas não, a gente não tem como esquecer disso. De novo, não vai diminuir do dia pra noite. Mas a gente tem que lembrar da qualidade, da idade, enfim, tudo isso. E a outra coisa é o contrário. É a gente pensar que um antimileriano muito baixo, ela vai ter uma dificuldade de gravidez e, consequentemente, vai ser infértil. Não tem nenhuma relação. A reserva baixa não quer dizer que ela vai ser infértil.
Né? Se ela for jovem, se ela tiver óvulos de boa qualidade, talvez A doutora Maria Ângela Badalotti é um dos grandes nomes, foi minha professora, trabalha com a Rafa, um dos grandes nomes, né, da reprodução do país. Ela faz uma brincadeira muito legal numa das aulas, que ela coloca 2 resultados de antimilleriano, um bom e um ruim. E aí ela pergunta, qual das duas vocês acham que tem mais chance de engravidar? E todo mundo vota, obviamente, no bom. E aí ela fala, tá bem, vou mostrar pra vocês as fotos e as idades das pacientes. E uma tem lá seus 30 anos, e o antimilleriano ruim, e a outra tem quase 50, né, que não é tão comum, mas assim, o antimilleriano melhor que o da paciente mais jovem. Ela pergunta, e aí? Vocês vão manter a resposta de vocês comparando uma paciente de 30 com uma paciente de 40 e poucos? Deixa eu contar uma coisa pra vocês, uma coisa minha, assim, pessoal, pra ilustrar um pouco isso. Eu, quando resolvi engravidar, tinha um ovário meio policístico, resolvi fazer um antimilleriano que deu altíssimo, assim, um número absurdo. E um ciclo mais irregular, vou ter dificuldade e tal, e aquela coisa, né, casa de ferreiro e espeto de pau. Falei pro meu marido, vamos começar a tentar, porque vai demorar. Demorar, o meu ovário é ruim. Tu tinha que idade, só por curiosidade? Tinha 32. 32. Tá. Vamos tentar. Engravidei no primeiro mês. Os menos de 20%. Os menos de 20%. Tá bom, meio susto assim, né? Pô, de primeira. Aí a segunda gravidez, mesma coisa. Engravidei no segundo mês. Sendo que no primeiro eu tentei no período errado, assim, porque eu resolvi tentar, já tinha ovulado. Eu disse, frustradíssima, né? Como tu disse, 5 meses de tentativa, mas tá, tudo bem. E não é para as pacientes que demoram, que se sintam mal com isso, né, gente? Por favor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, agora eu tô com quase 42. E esses dias fui fazer minha revisão ginecológica, e a minha ginecologista me fez uma ecografia ovário cheio de folículo. E eu disse, sim, há 10 anos atrás eu tinha um antimilleriano de 19, que é altíssimo. Nunca vi. O meu antimilleriano deve ser alto ainda, né? E aí eu falei pra minha gineco, às vezes eu tenho curiosidade, meu marido que não me ouça, eu tenho curiosidade pra saber se eu ainda engravidar rápido. Porque foi tão rápido das duas, com 32 e com 34, que eu fico curiosa. Será que, né? Não vai acontecer pra matar a curiosidade. Mas aí volta o que a gente tava falando de qualidade. Talvez eu ainda tenha um antimilleriano alto. Meu ovário ainda é cheio de folículo. Mas hoje eu tenho quase 42 anos. São 10 anos depois daquela gravidez no primeiro mês. Sim. E mesmo que eu engravide rápido de novo, talvez eu perca. E a chance desse embrião ter problemas, é muito alta. Cromossômicos é muito alta hoje. A gente imagina, né, os quase 42, que eu teria uma chance de aborto em torno de 80%. Imagina. Bastante, é muito então, alto. É difícil engravidar, porque muitos não vão nem implantar. E uma taxa de aborto muito alta. Muito alta. E outro dado que eu acho interessante é que gestação natural aos 45 anos, a chance é 1%. Gente, 1%. De engravidar? De engravidar? De engravidar. E não ter bebê em casa. Exatamente. Porque ainda, além de engravidar, tem que dar certo. Né? Tem que ir adiante. Rafa, tu sabe que entrando nesse raciocínio do que tu falou do resultado do exame, eu sempre converso com elas também, acho que é uma coisa importante da gente falar. O que a gente vai fazer com o resultado do teu antimilleriano se tu for coletar? Porque assim, por exemplo, tá? Tenho pacientes de 30 anos que não tem condição financeira nenhuma de congelar naquele momento, né? E que não engravidariam naquele momento. E querem fazer. Bom, o que a gente vai fazer com o resultado? Tu vai te organizar financeiramente para, se o resultado vier ruim, talvez daqui 6 meses, 1 ano, tu ir avaliar e congelar. Tu vai antecipar a tua gestação. O que vai mudar na tua conduta? Ou vai ser um exame que talvez vá te gerar essa angústia, essa ansiedade, e tu não vai fazer nada com o resultado. Então, eu acho que a gente está numa geração muito exame. A gente recebe, vocês também devem receber no consultório a tabela periódica de solicitação. Um horror. E aí, isso extravasa para todos os outros exames, né? Pedem tudo. Perfil hormonal mesmo. Pedem hormônios que não se pede, que não tem validade clínica nenhuma. Mas aí é outra coisa, né, gurias? É questão de prioridades. Isso, eu converso muito sobre isso. Então, assim, se tu for fazer um tratamento estético, às vezes tu acha que tá tudo certo aquele valor. Exatamente. Se tu for fazer um congelamento de óvulos, tu acha caro. Perfeito. Então, são as suas prioridades, cada um tem as suas, com valores. todo respeito. Valores. Né? O que é importante pra ti? É fazer uma aplicação de um determinado negócio na tua dermato que custa 5 mil reais? Tudo bem, tá tudo certo, se isso é importante pra ti. Mas às vezes é saber que tu tem que te preocupar com a tua reserva e te organizar. Eu vou abrir mão disso agora porque eu preciso fazer isso aqui. Isso. Exatamente. Então, eu acho que discutir o resultado do exame, o que a gente vai fazer, e discutir essa possibilidade de organização, porque muitas conseguem se organizar. A gente não vai romantizar aqui e falar que todo mundo vai conseguir fazer, é um montante importante. É caro. É muito caro, exatamente. Mas quem tem condição financeira, acho que é uma ideia que precisa, sim, ser pensada. E esses dias eu até participei de um outro podcast que a gente falou muito disso, assim, que é o não falar sobre isso, às vezes, pelo preconceito do valor. A paciente tem o direito de saber.
Exatamente. O antimileriano, meu convênio não cobre. Eu não vou pedir pra essa paciente, porque o convênio dela não cobre e custa... Agora tá bem mais barato, mas custava em torno de R$300 um exame. Não vou nem pedir, porque ela não vai ter... Ela tem que saber que existe. Isso. Se ela vai poder fazer ou não vai poder fazer, é outra história. Mas nós, como profissionais da saúde, como promotores de saúde, é nossa obrigação informar pra ela. Que ela tem a possibilidade de fazer um congelamento de óvulos. Né? Uma outra coisa que é legal falar, que já aconteceu, as pacientes às vezes querem ser doadoras de óvulos num congelamento. A doação de óvulos, entrando num assunto completamente diferente, mas é um procedimento totalmente permitido no Brasil, em que a gente pode fazer o que se chama de doação compartilhada. Ela doa parte dos óvulos que ela produziu e ela consegue, então, uma ajuda de custos no tratamento, porque aquela paciente que vai receber esses óvulos ajuda ela. Então é uma forma dela conseguir por um preço mais em conta. Exatamente. Legal. A única coisa que daí no congelamento a gente tem que avaliar muito a possibilidade dessa paciente, porque ela quer ter para ela o maior número possível, Sim, né? A gente estava falando antes nisso. Mas algumas pacientes talvez possam. Né? Uma paciente super jovem, que tem um ovário com um perfil muito bom, que vai produzir 30 folículos, ela pode. Ela pode doar. Né? Ela pode claro. doar. Então, às vezes, é conhecimento, é informação. Perfeito. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo disso foi na residência, né? Até então eu não sabia. E eu fiquei muito chocada, assim, porque eu ficava muito sensibilizada com as pacientes que não tinham a condição financeira de fazer. E eu achei uma ideia super legal. Do tipo assim, a pessoa que tem a condição melhor, mas que não tem o óvulo, auxiliar a outra e compartilhar. Isso é super individual, né, Nádia? Então, também, não é pra, de novo, romantizar tudo isso. Muito perfeito. Tem casais que dizem, não quero. Não vou doar nada que é meu, é meu. Isso. E não é pra se sentir egoísta e não é pra achar que tá Sim, errado. Cada claro. um, né, tem as suas convicções, tá tudo certo. Mas é só pra gente entender que informação é a base de tudo. É tudo. Eu fazia uma brincadeira com os alunos lá no laboratório de habilidades sobre essas possibilidades de doação de óvulos, receptora de óvulos, né? Quem doaria, levanta a mão. Quem receberia, levanta a mão. Quem seria, né, uma gestação aí de... Útero de substituição. Útero de substituição, levanta a mão. E assim, nunca houve uma unanimidade. E eles entravam num conflito. Eles tinha aulas Briga. que eu tinha que apaziguar, assim. Porque eles meio que, não, mas o óvulo Como é não? meu. Vai ser um filho meu que vai estar por aí. Então, são crenças pessoais que são muito individuais. E aí, cada mulher vai ter aí a sua decisão e a sua autonomia para decidir o que vai querer fazer. Frente a isso que tu estava dizendo das questões de crença, né? Que cada um tem as suas. Também acho importante a gente falar e as pessoas saberem o que pode ser feito com esses óvulos no futuro. Né? Então, assim, eu não quero usar meus óvulos, eu congelei agora. Ficaram lá congelados. Elas acham que vai pro mercado clandestino, né, Rafa? Então, primeiro, né? O óvulo é da paciente. A clínica está apenas guardando estes óvulos. Então, qualquer destino dos óvulos, não existe mercado clandestino para venda de óvulos, mas qualquer destino vai ser por decisão e com autorização da paciente. Perfeito. O óvulo, talvez a Lu até possa explicar melhor isso, é uma célula, né? Ele carrega uma carga genética, mas ele é uma célula isolada, ele não é um bebê, ele não é um filho. E aí, de novo, se a gente for falar em embrião, a gente entra numa discussão filosófica de início de vida, então nem é, né? Nosso foco é entrar nisso, porque, de novo, cada um vai ter a sua crença. Sim, o óvulo só carrega a carga genética ali da eu mãe. brinco, é quase um fio de cabelo, né? É uma célula isolada. Então, quando a gente tem esses óvulos congelados e a paciente não quer utilizar, ela pode doar, se ela tiver menos de 37 anos, então ela doa anonimamente. Ela pode doar para familiar de até 4º grau, ou ela pode descartar. Esses são os 3 destinos que a gente pode ter. Existe uma ideia de poder doar para pesquisa, mas tem muito pouca pesquisa sendo realizada. Então, assim, os destinos reais, né, são basicamente esses: doação ou descarte. E a paciente escolhe o que ela quer fazer. Ela pode manter congelado pelo tempo que ela quiser. Sem nenhum prejuízo para ela. Tem algum limite de tempo, assim, de congelamento? Não, né? Isso é muito legal, eu li esses tempos. Muito legal. Ad eternum. Ad eternum, com a mesma qualidade preservada. Então, se Isso ela é muito congelar importante. e 1 ano depois ela quiser usar, ou 10 anos depois, volta o que ela tinha dito antes, né? Vale a idade do congelamento. O útero envelhece, mas muito diferente do ovário. Então, engravidar com o óvulo dela congelado mais cedo ou com o óvulo doado aos 47, aos 50 anos, já na menopausa, é totalmente viável. Perfeito. E outra coisa que é legal aí também, né, da gente pensar assim, tá, mas aí a pessoa pensa assim, tá, mas se com 40 eu tenho menos chance, né, de engravidar e tal, como é que eu vou implantar e vou levar essa gestação, né, adiante? É a gente entender que existe um tempo que a esteroidogênese, que é a produção dos hormônios, ela funciona, que normalmente é até os 50 anos, enquanto que a parte da fertilidade, tá, é
bem mais limitada, termina muito mais precocemente. Então, ao redor dos 40, tu já vai estar praticamente sem condições de ter uma gestação espontânea, mas tu só vai parar de menstruar aos 50. Lá na frente. E volta a questão da qualidade, né? Tu até pode ter folículos ainda, tu até pode ter ovulações e menstruações, mas a qualidade desse óvulo vai impactar muito nisso. Perfeito. Rafa, tem uma outra coisa que eu acho que é legal da gente falar, que é sobre o congelamento, não pensando no primeiro, mas às vezes no segundo filho, que é uma coisa que ninguém fala, né? Não, e eu acho que esse é um assunto super difícil de discutir, né? Porque a gente não sabe muito o que responder. Perfeito. Né? Então, acontece bastante, assim, de casais virem à consulta pensando muito, eu tô com 35, vou engravidar agora, eu quero ter 3 filhos. 2 ou 3. Ter 3 filhos. Isso, exatamente. Então, de novo, volta para a questão de quantidade, né? Daí vai ser muito individual. A paciente de 35 que tem um ovário maravilhoso, ela vai engravidar do primeiro aos 35, do segundo aos 37, do terceiro aos 39. Claro que vai ter que ser uma escadinha, né? Não vai dar para dar muito tempo entre eles. Mas, às vezes, também o congelamento ele pode vir com esse intuito. Pensando nessa possibilidade de planejamento reprodutivo. E uma outra coisa que é importante a gente falar também é o congelamento de embrião, quando a gente tá falando em casais. Tá. A gente pode congelar embriões, né? O casal vem, que tu falou, a paciente que já tem um parceiro, uma parceira, já quer engravidar, tem o desejo de maternidade, mas não é a hora. A gente deve pensar num congelamento de embrião. É possível. A grande diferença do congelamento de óvulo para o congelamento de embriões é a gente já saber o nosso produto final. Então, hoje o congelamento de óvulos tem resultados muito bons, mas eu ainda dependo do meu funil. Eu guardei minha matéria-prima. Como é que vai sair meu bolo lá no final? Pode abatumar, eu não sei. Né? Então, o embrião já é meu resultado final. Se eu tenho uma evolução embrionária muito diferente da esperada, eu já tenho espaço e oportunidade para pensar em fazer de novo. Se eu for me deparar com isso lá na frente, talvez eu não vá ter a mesma resposta. Porque os anos passaram, a qualidade passou, né, diminuiu, enfim. Mas o congelamento de embrião me tira a minha autonomia reprodutiva. Eu tô ligada a alguém. Tá ligada? Isso então, é importante, né? A pessoa saber que é mais promissor se tu congelar o embrião, mas não vai servir pra todo mundo. E conversar sobre isso é difícil, né? Porque eu tô com um casal que tá super bem feliz e contente. E fala na frente do cara ali, né? Olha. Gente, desculpa, mas eu preciso dizer, vocês estão super felizes hoje. Quando é que a gente faz a escolha de regime de bens? É o melhor momento da tua vida de casal, que é quando tu tá casando. E tu escolhe regime de bens por quê? Porque um dia tu pode te separar. É isso aí. Né? Então, assim, o direito é mais esperto que a gente. Não, tem que ser realista. Essa escolha. E é real, a gente tem que falar sobre isso. Não, é verdade. Tem que ser, então, assim, eu acho que o grande problema acontece dos casais quererem congelamento de embriões. Às vezes eles querem os dois. Tá? A gente pode congelar parte de óvulos e parte de embriões. Isso que eu já vi. Sugestões de quando tu tem, né, uma reserva boa. Tu destinar metade pra fazer o embrião e a outra metade pra óvulo. É possível, mas aí a gente tem que ter uma resposta boa. Porque também não adianta eu ter pouco óvulo congelado, porque eu fiz isso. Aqueles meus poucos vão me dar poucos no futuro. Então, assim, o ideal nessas situações é a gente congelar pelo menos 6 óvulos. Tá? Então, assim, melhor é congelar, vamos supor que teve 10. Congela 6, fertiliza 4. Tá. Né? Deixar um número de óvulos um pouquinho maior. Sim, porque é pior o prognóstico ali. Tá. Exatamente. Ali eu não sei, ali é o meu incerto, né? Aqui é meu seguro. Agora, curiosidade, porque eu sou curiosa pra não usar o termo fofoqueira, tá? Já teve algum caso que eles congelaram um embrião como casal, se divorciaram e depois utilizaram? Tu já viu na tua experiência? Utilizar como separados, não. Tá. Não, mas já existiu casais que separaram e temos um conflito gigantesco do destino desses embriões. Mas quer descartar, o outro não quer descartar. Que loucura. Tem caso de óbito. Isso, é verdade. Né? Um dos cônjuges pode vir a falecer e ficou com o embrião congelado. Como é que fica nessa situação? Ele tem que deixar alguma coisa escrita? Eles têm que assinar um termo de consentimento dizendo o destino que quer ser dado, né, no futuro. Agora no Covid aconteceu muito isso. Interessante. E de material genético, óvulo ou espermatozoide também, né? E eu congelo óvulos tendo um parceiro e eu quero deixar pra ele. E ele pode usar, então, o meu óvulo com o espermatozoide dele no útero de uma outra pessoa. O sêmen acaba sendo mais fácil, né? Porque daí não precisa uma terceira pessoa. Até porque daí tem toda a questão, enfim, de novo, né? Botar uma terceira pessoa nisso com o óvulo que morreu. Meio história de novela, né? O sêmen é mais fácil. O sêmen aconteceu muito no Covid. Mais de um caso. De pacientes que morreram no Covid, com Covid e tinham sêmen congelado.
E a esposa, então, engravidou. Usando o sêmen congelado. Que coisa. Mas a gente tem isso em termos de consentimento. O destino desse material é definido pelo casal no momento do procedimento. Registrado. Que interessante. Rafa, a gente tem uns minutos ainda, fomos bem no nosso roteiro, nem você não, a gente praticamente não usou o roteiro. Hoje fluiu, assim. É muito assunto. Muito. E as três gostam de falar? As três amam, maravilhosas. Olha só, uma outra dúvida que surge às vezes delas, elas não sabem que elas podem fazer produção independente, comprar esperma. Eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que legal. funciona. Isso é outra coisa bem legal de falar, porque tá aumentando muito. Fofoqueira, conta. Assim. E é tão legal isso. Eu tenho uma paciente maravilhosa que fez uma produção independente. E esse outro podcast que eu comentei, que eu gravei esses dias, ela foi comigo, era sobre congelamento de óvulos, e ela fez exatamente isso. Ela congelou óvulos. Passado 2 anos, nada aconteceu na vida dela, ela resolveu utilizar esses óvulos. E então resolveu para uma produção independente. E ela é tão maravilhosa que ela adora falar sobre isso para ajudar outras mulheres. Então, esses dias eu tava conversando com uma outra paciente que também tinha óvulos congelados, que estava solteira aos 41 anos e começou a pensar, e essa paciente estava com um conflito gigantesco sobre fazer, a visão da sociedade, a preocupação financeira, né, de criar um filho sozinha, como é que ia ser. E eu disse, sei quem vai te ajudar. Conversa eu botei as duas em contato. E foi legal. super legal. E daí as duas me agradeceram, assim, pela oportunidade. Porque é tabu, né, gurias? É difícil socialmente tu encarar. Uma coisa é tu ter sido mãe solo porque aconteceu, porque o parceiro, enfim, sumiu, porque tu não tava com a pessoa certa. São as histórias da vida que acontecem. Outra coisa é tu bancar que tu quer ser uma mãe solo, que tu quer fazer essa produção independente. Então isso é difícil pra gente assumir que não aconteceu o conto de fadas. Ninguém idealiza isso. Todo mundo que quer ser mãe idealiza a maternidade numa família de margarina. Num contexto de família. Num comercial de margarina. Uma parceria que ajude. É aquela família perfeita. Mas nem sempre acontece. E aí volta tudo que a gente falou até aqui. O tempo, a idade. A mulher tem um relógio biológico que não é nosso amigo. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Ah, mas eu posso deixar meus ovos congelados até os 50? Pode, mas tu quer ser mãe aos 50? Né? Tu acha que aos 50 é o teu momento de ser mãe? Tudo bem, vamos esperar até os 50, então. Essa questão toda da produção independente, eu acho que é bem legal a gente desmistificar, né? É possível, não é uma decisão fácil, não é uma decisão para todo mundo, mas é possível. A gente tem bancos de sêmen, então a gente compra esses espermatozoides, a gente escolhe as características do doador de acordo com o nosso desejo. Isso eu acho uma loucura. É o Tinder do esperma, eu brinco, tá? Não sei se isso é adequado, mas eu brinco. Acho que tem que saber que é assim. Tudo, tu escolhe tudo. Eu vi que tem até profissão. Tem signo, tem animal de estimação preferido, matéria na escola, tem tudo. Tu sabe o perfil completo. Que loucura. Ele tá falando, olha só como é legal. O signo do seu esperma. Olha como é legal a gente falar nisso. Preferências. Porque isso é tão louco, né? Da gente pensar o que passa na cabeça de cada um. Tem gente que acha que não é relevante, como a gente tá aqui brincando. Mas para algumas pessoas é relevante. Sim. Isso. Eu conversei com um casal essa semana que eu indiquei doação de óvulo para eles. E é um casal super estudado, pós-doutorado e tal, e estuda, né, coisas neurológicas, enfim. E ela me disse assim, para mim é muito importante saber a questão educacional dessa doadora. Porque pra gente isso é muito importante. Claro, e corretíssimo, claro. E eu quero que seja uma pessoa assim, não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas assim, que esteja num curso superior. Ou que... Então, pra mim, o que eu ia pensar? Acho que é a cor do olho, a cor do cabelo. Né? Assim, as coisas muito físicas. Como é individual. Mas é individual. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu pensaria. Da questão cognitiva? Tudo. Eu li um livro em que a autora era uma médica e ela acabou optando por fazer produção independente pelo contexto de vida. E ela narra, né, como ela escolheu. E eu olhava aquilo e dizia assim, eu pensaria em tudo isso. Porque eu pensaria nas características também de personalidade, essas outras coisas que fossem compatíveis comigo. Né? Entra a matéria da escola. Então isso é super individual. Muito, né? Mas é muito legal a gente ver, assim, tudo que a medicina pode nos oferecer hoje, né? Eu acho que pra gente finalizar aqui hoje, o mais importante, né, é a gente lembrar, então, que a idade que se congelou o óvulo é mais importante do que a idade que tu vai utilizar ele. Com certeza. Se tu pensar em chances de gestar, de fato, e de ter um bebê nascido vivo, né? E que o congelamento, ele não é uma garantia. Ele é um aumento de chance. E é a tua chance de tu usar o teu óvulo como se tu fosse a tua própria doadora. Exatamente. Né? É a frase que eu usei antes, né? Dá pra Rafaela do futuro uma chance. Perfeito. Eu tenho uma última pergunta para encerramento, então eu vou sair como fofoqueira hoje, né? Eu quero saber os bastidores. A gente teve uma atualização essa semana, Rafa.
uma notícia aí que os planos de saúde vão ter que começar a bancar o congelamento de óvulos, né? Custear esse valor de pacientes com câncer. Isso, maravilhoso, Eu né? queria saber como é que vocês receberam, como é que tá sendo a expectativa aí do pessoal da reprodução. Isso é outro assunto, assim, eu comentei antes a questão dos ginecos que não mandam, né? A gente, infelizmente, também recebe pouco paciente com câncer. É uma coisa bem triste de se ver. Até eu vou dar uma aula sexta-feira que o título da aula é o que o mastologista e o oncologista precisa saber em 2023 sobre isso. Muito legal. Porque eu super entendo o lado do oncologista, né? É um momento super difícil de dar um diagnóstico de câncer para uma paciente jovem. Tem 1 milhão de coisas que tu tem que falar ali. E às vezes a preservação da fertilidade, ela é esquecida ou ela não é tão importante naquele momento. O que acontece? A gente recebe às vezes muitas pacientes que estão começando a quimioterapia um dia depois. Claro que tem situações em que a gente não pode esperar. Tem que começar a químio, não é prioridade. A prioridade é a sua vida, né? Sobreviver e tá tudo certo. Mas na grande maioria dos casos oncológicos, a gente tem esse tempo. Principalmente em câncer de mama, que é o câncer mais comum na mulher, que é um câncer muito comum na idade reprodutiva, né? Então a gente tem esse tempo, principalmente nas pacientes com câncer de mama. Então a gente precisa falar sobre isso, e essa questão dos planos de saúde, ela vem muito a calhar pelo custo. Claro. O paciente tá com um turbilhão de coisa na cabeça e vai pensar, como é que eu vou investir nisso agora? Não vai dar. Muito difícil. E aí, tendo essa possibilidade, então isso torna muito mais viável. E é tão legal poder falar sobre preservação da fertilidade em paciente oncológica, porque a gente tá falando de vida. Se ela vai usar esses óvulos, ou se a gente tá falando que ela pode usar esses óvulos, é porque a gente tá falando que ela vai sobreviver. Que ela vai se curar. E ela vai poder pensar em ser mãe daqui 5, daqui 10 anos. Então, eu acho que, acima de tudo, o congelamento de óvulos na paciente com câncer tem que vir com essa visão e essa questão dos planos de saúde, então, certamente vai viabilizar para muitas pacientes. Eu fiquei super feliz. Eu tava recém fazendo um post no feed do Instagram e eu tinha postado. Aí eu saí do meu post e corri o feed e apareceu. Aí eu falei, dane-se, vou fazer 2 na sequência de 10 segundos de diferença, porque isso aqui é importante demais pra ficar só nos stories, né? Tem que ir pro feed. Isso Postei aí. um atrás do outro. É isso aí, muito legal. Perfeito, isso aí. Gurias, eu tô satisfeita. Muito. Só agradecer, Rafa. Baita. Olha. Nossa! Aprendi muitas coisas. Se eu não tivesse grávida, a gente tava tomando um vinho aqui e até depois já tendo papo, Ai, né? que saudade de um vinho, né? Muito bom. E eu que ainda não tenho filhos, né, gurias que estão nos ouvindo que também não tem. Eu vou passar um cartãozinho por baixo da mesa aqui, ó. Eu já vou deixar minha consulta agendada com a doutora Rafaela e vou lá, né? Vamos discutir, vamos ver. É isso aí, amiga, isso aí. Mas só pra acabar, uma coisa que a gente falou rápido, assim, acima de congelar, pensar em engravidar. Pensar. Né? Então, aquela que tem desejo, tem parceria, obviamente, né? Não é também desfazer o conto de fadas, mas assim, se tem a possibilidade de pensar em engravidar, se não tem, vamos congelar. Mas se tem, vamos lembrar que a única garantia é engravidar. É tentar engravidar. Esse foi exatamente o meu caso, né? Eu comecei a tentar tinha feito 36 anos. Eu disse, bom, eu vou tentar, se não rolar, vou pra Rafa. Já sabia, o meu destino. E aí, bom, graças a Deus deu certo. Tava com a informação organizada. Tá aí. Tava. Perfeito. Também, Rafa, Muito obrigada, tá? Muito obrigada, foi um prazer. Vai voltar, né, Lu? Com certeza, Em algum momento foi vai ótimo, voltar. gurias. Muito bom. Muito Contem bom. comigo. Obrigada por te ter aqui, tá? Obrigada, Rafa. Gente, era isso. Um beijo e até o nosso próximo episódio.